Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os secretários que estão aqui, em nome deles também os demais funcionários da Prefeitura. Daremos início então à audiência pública, primeiro quadrimestre de 2020. Gostaria de passar a direção para o presidente da comissão, vereador Eduardo. Uma boa tarde, começo também saudando aos secretários aqui hoje, Jairan, também o Wilson, saudando a eles, tendo a todos os demais também, servidores que se encontram, e também aos vereadores. Quero registrar a presença dos senhores vereadores José Enio Antunes e vereador Gilson Roberto, os quais compartilham as responsabilidades nos trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento do Poder Legislativo. É com satisfação que registramos a presença dos senhores vereadores Jorge Cardoso, vereador Eliseu Cortes, também o presidente desta casa, que voluntariamente compareceram nesta sessão demonstrando senso de responsabilidade, objetivando colaborar no aprimoramento das discussões que dizem respeito ao interesse público, que é tratado nesta ocasião. Conforme é de conhecimento público, a presente audiência terá por finalidade estabelecer ampla discussão acerca da avaliação do cumprimento das metas fiscais orçamentárias do município de Tibagi, relativa ao primeiro quadrimestre de 2020, que será promovida pelos técnicos do Poder Executivo. Objetivando dinamizar as discussões, passo a palavra ao secretário municipal de Finanças, senhor Jairan, para que promova a apresentação e os esclarecimentos para eventuais dúvidas que venham a ser suscitadas pelos presentes. Jairan, então, se quiser. Só lembrando também que a nossa audiência pública procuramos nos adequar à situação, aí como foi demarcado, né, os lugares para sentar, para que tenha os espaços, e também está sendo transmitido ao vivo pela internet. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Eduardo, vereador Enio, vereador Gilson, vereador Eliseu, vereador Jorge. Queria agradecer a presença do nosso secretário de Saúde, Wilson, os demais servidores que se encontram aqui presentes. Queria pedir a autorização aqui do presidente da comissão, Eduardo, para que eu tire a máscara, visto que os demais estão de máscaras, para que eu possa ser melhor compreendido, pelas pessoas que estão em casa, então talvez assim com a máscara acabe não sendo tão bem compreendido. Então eu vou tirar aqui a máscara, para ficar um pouco mais fácil a compreensão. Queria agradecer também a participação e a presença do pessoal que está nos acompanhando via internet. A gente veio aqui hoje para apresentar o que aconteceu no primeiro quadrimestre do ano de 2020. Então, ou seja, são os dados que já aconteceram no período de janeiro a abril de 2020. Então, a gente sempre inicia a nossa audiência, como de costume, falando das metas fiscais da Receita, onde a gente mostra um quadro onde a gente, o que a gente orçou, que a gente previa de arrecadação e o que de fato foi arrecadado, e ali um percentual onde demonstra relativo a isso. Então, a gente começa ali com a receita tributária. Então, a receita tributária ela engloba ali o IPTU, o imposto de renda, ITBI, ISS, taxas, contribuições, enfim, são todos elencados ali na receita tributária. A gente orçou um valor de 18.578 para o ano. Até a 30 de abril de 2020, a gente tinha arrecadado já um total de 4.757.484,21, um percentual de 25,61%. Com relação às receitas de contribuição, que aí entra a parte da iluminação pública. A gente tinha orçado 1.751.000 e arrecadamos 360.928,87, um percentual de 20,62%. Com relação à receita patrimonial, a receita patrimonial ela é proveniente de rendimentos de aplicações, aluguéis, enfim. A gente orçou 261.400 e arrecadou 38.054,66, um percentual de 14,56%. Aí temos receitas de serviços, que a gente orçou 106.000 e arrecadou 4.475,47, um percentual de 4,22%. Transferências correntes, a gente orçou 83.856.200 e arrecadou 24.797,
654,24, um percentual de 29,57. Nessas receitas correntes a gente vem elas o FPM, TR, ICMS, IPVA, IPI, são todas as transferências correntes. Aí outras receitas correntes a gente orçou 430 e arrecadou 135, 340 e 54, um percentual de 31,47. Aí estão juros, multas, restituições, enfim, todas a gente contabiliza nessa conta de arrecadação. Dedução para a formação do Fundeb, 12.755.600, e até agora foi repassado 3.764, 566 e 46, um percentual de 29,51. Renúncia de receita, a gente não tinha orçado nada, e até agora foi 12.423,93. Aí entra a questão do refis, né? Daí entra como renúncia de receita, porque a gente deixa de arrecadar com multa, juros e correções. Multa e juro, perdão, correção a gente sempre computa. Soma das receitas correntes, 92.227, que foi arrecadado 26.317.001,60, um percentual de 28,54. Aí transferência de capital, a gente orçou 200 mil e arrecadou 657.839,28, um percentual de 328,92. Nessa transferência de capital aí estão aquelas emendas. Eu trouxe aqui, né, discriminado, porque são poucas que vieram até o presente momento, então eu trouxe discriminadas delas. Desse valor aí de 657.389,28, é correspondente ao convênio do Campo Society do São José, que é 322.857,14. Daí o Campo Society do Caetano Mendes, que entrou 222.857,14. Aí tem a revitalização do teatro, que entrou 73.125, e alguns equipamentos para a saúde, no valor de 39 mil. Aí a gente tem ali a alienação de bens, né, a gente orçou a 150, mas não foi feito leilão até o presente momento, então não arrecadou nada. Operação de crédito, a gente não tinha, né, nenhuma previsão de operação de crédito, até porque a gente estava trabalhando com a questão do Finisa no ano passado, que acabou não se concretizando por causa da questão bancária, então a gente não deixou nada na previsão, né, que entrasse operação de crédito. Esse 483.168,43 que entrou é proveniente daquela operação de crédito do Banco do Brasil, né, que foi feito no ano de 2017, se eu não me engano, aprovado, 18, né, e daí entrou alguma coisa no ano passado e continua entrando. Né. Então a soma das receitas de capital, 350 mil, né, o que foi arrecadado 1.141.007,71, né, um percentual de 326% do que a gente tinha previsto. Esse aí é a soma, na verdade, ali da transferência de capital com operação de crédito. Aí a soma de todas as receitas, a gente tem uma previsão de arrecadar 92.577, e até o momento arrecadamos 27.458.009,31, um percentual de 29,66. Agora a gente acaba falando, lá naquele quadro anterior, a gente falava no geral, agora a gente entra arrecadação por arrecadação. Né? Então, de IPTU, né, a gente orçou 1.880.000 para esse ano, né, arrecadou até 30/4/2020 244.375,31, um percentual de 13%. Esse percentual baixo é porque, na verdade, o nosso vencimento inicial do IPTU já era no dia 11/5, então como aqui a realidade é até 30 de abril, né, e após esse vencimento a gente ainda prorrogou para 31 de dezembro, né, os valores a serem pagos de IPTU, então por isso desse baixo percentual da arrecadação até esse momento da apresentação ali. Mesmo assim, né, teve uma boa quantia de pessoas que acabaram pagando antes do vencimento. Imposto de renda retido na fonte, a gente orçou 2.420.000 e arrecadou 746.383,75, percentual de 30,84. Esse é o que é retido dos funcionários, né, retido em folha, aí a gente acaba retendo lá e arrecada. Vem tudo para o município isso aí. ITBI, a gente orçou 2.803.000, né, e até o momento arrecadou 463.835,85, um percentual de 16,55. Uma pergunta só. Esse ITBI, como que é chegado nesse valor para orçar 2.803? A gente pega por base nos anos anteriores, né, Eduardo? Faz uma média de como é, porque é difícil de você ter um valor preciso, porque depende muito do mercado, né? Tem anos que, né, a parte imobiliária está melhor, nos outros anos dá uma recuada. A gente acredita que esse ano, né, ele talvez não atinja essa expectativa nossa aí, mas talvez chegue perto em comparação aos outros anos. Então é feita uma média. O ISS, a gente previu, né, orçado 10.211.000 e arrecadou até o momento 2.852.059,67, um percentual de 27,93.
Taxas, a gente orçou 1.264.000 e arrecadou 450.829,63, um percentual de 35,67. Contribuição de melhoria, a gente não orçou nada, não arrecadou nada também nesse sentido. Iluminação pública, a gente orçou 1.751.000 e arrecadou 360.982,87, um percentual de 20,62%. Aluguéis, a gente orçou 11.000, recebeu 3.217,79, um percentual de 29,25%. Rendimento de aplicações financeiras, a gente orçou 250.400, arrecadou 34.836,87, percentual de 13,91%. Serviço de saúde, foi orçado 20.000, até o momento não arrecadou nada. Demais serviços, 86.000, arrecadou 4.475,67, percentual de 5,20%. FPM, 20.980.000, arrecadou 6.657.663,70, percentual de 31,73%. ITR, a gente orçou 4.010.000, arrecadou 319.750,48, percentual de 7,97%. O forte do ITR é lá no, quase no terceiro quadrimestre, lá que é em outubro, que a gente tem. Isso. FPM 1%, esse geralmente vem em julho, e mais para o final do ano, a gente orçou 1.680.000, até agora não entrou nada. Royalties e Fundo Especial do Petróleo, a gente orçou 352.000, arrecadou 201.917,24, percentual de 57,36%. SUS Fundo a Fundo, orçou 2.020.200, arrecadou 1.154.849,12, percentual de 57,17%. A soma das metas fiscais da Receita, desse quadro, 49.738.600 e arrecadou 13.495.177,95, um percentual de 27,13%. Continuando no quadro das metas fiscais da Receita, FNAS Fundo a Fundo, esse é da assistência social, a gente orçou 220.600, arrecadou 44.549,81, um percentual de 20,19%. Transferências do FNDE, orçou 1.330.000, arrecadou 408.481,96, um percentual de 30,71%. ICMS de exoneração, a gente orçou 198.000, até agora não arrecadou nada. O ICMS, a gente orçou 36.100.000, até o presente momento arrecadamos 10.329.193,41, um percentual de 28,61%. IPVA, a gente orçou 1.990.000, arrecadou 1.366.964,82, percentual de 68,69%. IPI Exportação, orçou 500.000, arrecadou 149.260,64, um percentual de 29,85%. Fundeb, 11.450.000, arrecadou 3.599.059,44, percentual de 31,43%. Convênio do Transporte Escolar Federal, a gente orçou 265.000 e arrecadou 68.994,96, percentual de 26,04%. Outras transferências da União, a gente orçou 1.650.000, arrecadou 97.372,64, um percentual de 5,90%. Seção onerosa, bônus do pré-sal, esse a gente deixou porque tinha na última apresentação, ele tinha esse valor lá que tinha acontecido no final do ano de 2019, então a gente só manteve, mas não teve nenhum leilão do pré-sal, então não teve nenhuma arrecadação nesse sentido e nem ficou no orçamento. Outras transferências do Estado, 780.000 e arrecadou 114.780,08, um percentual de 14,72%. Demais receitas, 760.400 e arrecadou 420.156,48, um percentual de 55,25%. Dedução para a formação do Fundeb, 12.755.600, arrecadou 3.764.566,46, percentual de 29,51%. Renúncia de receita, não orçou nada, arrecadou 12.423,93. Receita de capital, tinha orçado 350.000, arrecadou 1.141.007,71, percentual de 326%. Essa aqui, como eu tinha explicado lá no anterior, Eduardo, então ela é a soma da transferência de capital, que é aquelas emendas que eu elenquei lá,
dos campos e mais a operação de crédito do Banco do Brasil. Então, os 650 mais o 483 e o porquê, né, de estar dando um percentual tão alto é porque a gente não previu nada para a operação de crédito nesse ano, né, e entrou a questão do Banco do Brasil. Então, a soma geral, 92.577 e o arrecadado 27.458.009,51, um percentual de 29,66. Agora a gente entra na questão das despesas. Antes, só Jânio, posso fazer uma pergunta? Pode sim, fica à vontade. Onde que entra aqui as DAN, tanto da Secretaria de Serviço Agricultura, isso. Tudo entra lá naquele demais, lá, receitas de serviços, que a gente orçou 106 mil e arrecadou 4.475,47. Então todos os serviços agropecuários, todos os serviços que, né, o que não está aí a coleta de lixo, porque está vinculado ao IPTU, né? Então tá todos os demais, aquelas danzinhas que é feito estão aí. Agora a gente vai entrar no quadro das despesas. Então pessoal e encargos sociais, a gente orçou 42.443.230,02. Empenhou 13.874.087,09, um percentual de 32,69. Juros e encargos da dívida, a gente orçou 605 mil, né, e arrecadou empenhou 133.230,37, um percentual de 22,02. Outras despesas correntes, 39.004.272,66, empenhou 13.862,344,92, um percentual de 35,54. A soma das despesas correntes, 82.052.502,68, que já foi empenhado 27.869.662,38, um percentual de 33,97. Investimentos, a gente orçou 3.493.517,32, empenhou 1.848.126,35, um percentual de 52,90. Inversões financeiras, 36.380, não empenhou nada. Aqui seria se fosse feito uma aquisição de imóvel, alguma coisa nesse sentido. Então não foi feito nada nesse ano ainda. Amortização da dívida, 1.989.000, né, foi empenhado 346.415,81, um percentual de 17,42. Despesas de exercício anteriores, foi orçado 200 mil, empenhado 78.782,38, um percentual de 39,39. Reserva de contingência, ficou orçado 5.600, não foi empenhado nada. Soma das despesas de capital, 5.724.497,32, empenhado 2.273.324,54, um percentual de 39,71. Transferências para a Câmara, a gente orçou 4.800, já foi transferido até o momento 1.600.000, um percentual de 33,33. Então a soma das despesas com a transferência da Câmara, né, 92.577 orçado, e empenhado 31.742.986,92, um percentual de 34,29. Aí continuando no quadro das despesas, então subvenção social, despesas com pessoal. Foi orçado 742.171,78 e foi empenhado 712.771,78, um percentual de 96,04. Aposentadorias, 36.980, empenhado 12.111,57, percentual de 32,77. Pensões, 80.640, empenhado 24.168,42, um percentual de 29,97. Salário família, orçado 546.840, foi empenhado 38.216,06, um percentual de 6,99. Vencimentos e vantagens fixas, 35.379.524, e foi empenhado 11.052, 784,56, percentual de 31,24. Obrigações patronais, que é o INSS e a FGTS, a gente orçou 1.220.000, empenhou 517.497,28, percentual de 42,42.
Indenização e restituição pessoal, a gente orçou 342, 294,24, empenhou os 342, 294,24. Aí entra aquelas indenizações de licença dos professores, enfim, dos demais servidores que se aposentaram e daí entraram, né, com o pedido daquela licença de 3 meses, que o pessoal acabou não usufruindo enquanto era funcionário, então tinha o direito. É aí que a gente contabiliza e empenha para pagar. Obrigações patronais, Contibagiprev, 4.094.800, empenhou 1.174.243,18, um percentual de 28,68. Juros sobre a dívida por contratos, orçou 605 mil, empenhou 133.230,37, um percentual de 22,02. Indenização e restituição da União, a gente orçou R$1.120 e empenhou 15.053,15, percentual de 1.344,03. Aí são algumas devoluções, né, algumas delas aqui que eu trouxe, devolução do convênio de estradas rurais, devolução de saldo e de rendimento desses convênios, sabe? Quando a gente executa e acaba sobrando saldo e rendimento na conta, a gente acaba tendo que devolver. Então foi devolvido para esse convênio e para o convênio da ambulância da UTI. Esses 2 convênios que foram devolvidos para a União, por isso esse valor de 15 mil. As outras, indenização e restituição, 1.120.000, empenhou 191.756,08, um percentual de 17.121,08. Ele dá um valor grande assim porque também são devoluções. Nesse caso aí teve uma devolução de equipamentos lá do FNDE, do PAR, teve devolução do convênio do museu e devolução da pavimentação poliédrica do Bom Pastor. Aí são saldos que ficam na conta, os rendimentos, e nesse caso do equipamento do FNDE, de fato foi devolvido o recurso inteiro porque não foi executado isso daí. Então, premiações culturais e artísticas, foi orçado 22.400, até o mês de abril não tinha sido empenhado nada para premiação, e nem para premiação cultural e nem artística. Então, a soma desse quadro, o orçado 43.072.870,02, empenhado 14, 214, 126,69, um percentual de 33%. Continuando o quadro das despesas, subvenções sociais, despesas correntes. Foi orçado 594.740,22, empenhado 361, 282,60, um percentual de 60,75. Rateio pela participação em contrato, foi orçado 900 mil, empenhado 453, 674,32, um percentual de 50,41. Diárias foi orçado 401,100, empenhado 86, 375, um percentual de 21,53. Material de consumo foi orçado 8.444.926,72, empenhado 2, 177, 510,19, um percentual de 25,78. Material ou bem de distribuição gratuita, foi orçado 2, 125, 820,80, empenhado 516, 201,38, né, um percentual de 24,28. Outras despesas decorrentes de contratos de terceirização, foi orçado 2.402.560, empenhado 1.981.458,35, um percentual de 82,47. Aí a gente empenha a maior parte dos credenciamentos médicos, né, são empenhados por esse elemento de despesa. Outros serviços terceiros pessoa física, foi orçado 1.867.320, empenhado 504.313,72, um percentual de 27,01. Outros serviços terceiros pessoa jurídica, foi orçado 16.114.572, empenhado 329.947,67, percentual de 39,28. Obrigações tributárias e contributivas, foi orçado 1.018.700, empenhado 305.136,03, um percentual de 29,95. Auxílio financeiro a pessoas físicas, foi orçado 596 mil, empenhado 83.262,74, percentual de 13,97. Aí que a gente faz o empenho do auxílio para os estudantes, é feito nesse elemento aí. Sentenças judiciais, 5.600, não foi empenhado nada.
A soma desse quadro, 37.067.139,74 orçado, empenhado 13.110.968,73, um percentual de 35,37. Aí continuando com as despesas, Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação, orçado 336 mil, empenhado 269.685,60, percentual de 80,26. Aí a gente empenha o nosso software de sistema lá. Aportes, cobertura do déficit atuarial, 1.576.492,92 e foi empenhado 284.681,36, percentual de 24,40. Obras e instalações, a gente orçou 1.594.861,32 e empenhou 324.769,52, um percentual de 20,36. Equipamento e material permanente, 1.898.656 e empenhou 1.413.556,83, um percentual de 74,45. Aquisição de imóveis, orçou 36.380, não foi empenhado nada. Principal da dívida contratual, orçado 1.989, empenhado 346.415,81, percentual de 17,42. Despesas de exercícios anteriores, foi orçado 200 mil, empenhado 78.782,38, percentual de 39,39. Reserva de contingência, foi orçado 5.600, não foi empenhado nada. A soma desse quadro das despesas gerais por elemento, 7.636.990,24, empenhado 2.817.891,50, percentual de 30,90. Aí a soma sem a transferência para a Câmara, 87.777, e empenhado 30.142.986,92, percentual de 34,34. Aí somando a transferência da Câmara, que foi orçado 4.800, repassado 1.600.000, então dá um total de 92.577 orçado e empenhado 31.742.986,92, percentual de 34,29. Aí a gente já passa para o quadro da posição dos restos a pagar, isso na data de 30/4/2020. Então a gente tinha ainda um valor de restos a pagar referente ao ano de 2018, no valor de 139.389,11. Eu trouxe aqui, esse na verdade são dois empenhos que a gente tem de 2018 ainda. O empenho é da Antônio Moro, que é o recap da Ernesto Kugler Machadinho, no valor de 132.012,61, e o empenho de BBF Serviços de Alinhamentos de Veículos, no valor de 5.490,50. Os dois ainda estão vigentes, por isso a gente mantém os empenhos ali, mas não temos nenhuma nota a pagar, ou seja, esses serviços ainda não foram executados, eles estão sendo executados, conforme são executados a gente está pagando. Então tem esse valor, mas não temos nada de nota para pagar. Aí 2019, a gente tem um saldo de 4.903.773,76. Eu trouxe também aqui a realidade, esse era o valor que a gente estava devendo em 30 de abril. Hoje, eu tirei hoje antes de sair para cá, então o nosso resto a pagar de 2019 hoje está em 4.695.112,09. A gente já acabou pagando alguns valores desde o dia 30 até a data de hoje. Também valores sem, desse valor de 4.600 que eu passei aqui, também nada com nota fiscal, então a gente tem conseguido deixar em dia nossas contas. Então a soma total, somando 2018 e 2019, a gente tem hoje uma posição de restos a pagar no valor de 5.043.162,87. Aqui a gente entra no quadro da despesa com pessoal. Então a gente sempre busca trazer por referência os últimos anos. Então aqui dezembro de 2017, quando a gente fechou lá, a gente estava com um percentual de 49,71. Dezembro de 2018, um percentual de 48,59. Dezembro de 2019, um percentual de 47,26. E agora, em abril de 2020, a gente está com um percentual de 49,96. Acho que vale a pena aqui ressaltar um comparativo com relação a dezembro de 2017, relação do concurso público. A gente tinha lá em dezembro de 2017 um percentual de 49,71 e não tinha concurso público, a gente não tinha feito.
o concurso público, não tinha chamado novos funcionários. Né? Hoje a gente está com 49,96, mas após um concurso público, após a nomeação de vários funcionários, então acho que assim não é nada tão alarmante, né? Até porque a gente sabe que está acima ali, né, do, vamos dizer, do alerta, do limite de alerta, que é 48,6, né, mas está abaixo do limite prudencial, né, que é o 51,30. Então acho que consideravelmente com relação ao índice de pessoal, a gente se encontra confortável. Agora, em relação ao que foi aplicado em saúde e em educação, então a gente sempre pega por base as receitas para a base de cálculo, 23.121.164,86, e dessas receitas, só o que pode ser aplicado, né, o que entra, na verdade não é o que pode ser aplicado, o que computa para a soma do índice, né, um valor de 3.285.702,59. Então, do mínimo de 15% que a gente precisa aplicar até o final do ano, a gente tem, até 30 de abril, a gente já tinha aplicado 14,21. Com relação à educação, né, a mesma base de cálculo lá, 23.121.164,86, né, e o valor aplicado, 5.528.467,39. Então, do mínimo de 25% que a gente precisa aplicar no decorrer do ano, a gente já aplicou 23,91 até o primeiro quadrimestre. Com relação também aos índices de saúde e educação, acredito que a gente está num bom caminho. A gente, em comparação a anos anteriores, né, o índice estava bem menor, então a gente tem buscado sempre estar atento a isso e aplicando os valores necessários. Aí com relação à dívida fundada, né, a dívida fundada a gente ainda tem o parcelamento do Tibagiprev, né, que foi feito em 2017, né, com 40 parcelas, e ele vai terminar agora em agosto desse ano. Então, a partir de agosto desse ano, a gente já não vai ter mais despesas de exercícios anteriores, né, a única despesa que a gente tem aí é o Tibagiprev, né, de parcelamento. Hoje a gente está pagando algo em torno de 20.137,44, né, então falta aí até agosto para terminar, para zerar esses 78 mil. Aí temos a operação de crédito de pavimentação urbana. Essa foi feita em 2016, ela foi feita em 69 parcelas e ela vai terminar em 10/11/2021. Hoje a gente está pagando algo em torno de 66 mil, 66.505,34 para ser bem preciso. Aí a operação de crédito do ônibus, né, a gente está, lá do crédito de pavimentação urbana, um saldo de 1.219.573,96. A operação de crédito do ônibus, 729.456,79. Essa foi feita em 2017, em 55 parcelas, e o vencimento dela é 10/7/2021. A gente está pagando R$ 48.031,19 por mês dessa. Pavimentação de 3.500 é a pavimentação da Frei Gaudêncio, né, que a gente está devendo 2.954, 356,48. Essas foram feitas em 85 parcelas. A última parcela é 10/4/2026 e hoje a gente está pagando R$ 18.478,78 por mês. Aí temos a operação de crédito do Banco do Brasil, aqueles equipamentos que foram, né, aprovados aqui. Hoje a gente tem um saldo a pagar de R$ 1.131.090,45. Essa foi feita em 2019, em 60 parcelas, né, com carência de 6 meses, ou seja, 54 parcelas para pagar. O vencimento da última parcela será em 10/7/2024. Hoje a gente está pagando R$ 26.753,94, né, desse valor. Então a soma da nossa dívida fundada em 30/4/2020 era 6.102.930,06. Somando todas as parcelas que a gente paga mensalmente, hoje a gente está pagando R$ 179.906,69 de parcela com relação à dívida fundada. A respeito da apresentação, seria esses dados que eu tinha a trazer. Então a gente está aberto a questionamentos. Sei que o Jorge tem bastante pergunta para fazer aí. Então vamos começar. Você vai ser o último, né? Vamos. Os vereadores que tiverem pergunta, podem ficar à vontade. Jordan, Não. nessa aplicação em saúde e educação aqui, eu não entendi direito esse percentual aqui. Esse percentual é relativo Ao quadrimestre. ao quadrimestre. Isso. Então, assim, ó, nesse, de 1º de janeiro até 31 de abril, né,
a gente com relação à saúde, a gente aplicou 3.285.702,59 daqueles recursos que computam para o índice. A gente aplicou, né, na audiência que o Wilson vai apresentar aqui na terça-feira que vem, vocês vão ver que o valor não vai ser esse, vai ser bem maior. Né? Só que tem muitas coisas que a gente gasta lá na saúde que não computam no índice do 15%. Né? Aquelas coisas que vêm, né, de bloco de investimento, então eles vêm para um determinado fim, e não, além daquilo a gente tem que aplicar 15% das demais receitas. Então é nesse sentido que às vezes não bate, né, o valor que às vezes o Wilson acaba trazendo aqui, né, não bate com esse que a gente apresenta aqui, porque aqui é só o que computa no índice. Esses são dados que a gente tira de dentro do SIM-AM. Né? Então, com relação a índice de saúde, índice de pessoal e de educação, a gente tira tudo do SIM-AM, então lá faz um cálculo de tudo que é aplicado, né, e mesmo disso que é aplicado tem certos valores que não computam no índice, que mesmo a gente aplicando não computa, que a gente gasta com recurso próprio na saúde, não computa aí. Então é só o que está aplicado lá dentro da conta da 15% e de algumas outras receitas que vêm. Quadrimestre por quadrimestre. Tá aqui tanto, isso. No caso, 14%. Nesse quadrimestre, né? Provavelmente no quadrimestre que vem você vai ver que vai, né? A gente espera que vai estar bem mais do que 15%. Já, né, a gente fechou ano passado, né, em 19, se eu não me engano, 19, alguma 60, alguma coisa assim. Mas se for pegar a audiência, eu até trouxe aqui, a do primeiro quadrimestre, a gente estava em 10, alguma coisa, né, aplicado na saúde, né, nesse mesmo período do ano passado. Então significa que a gente tem olhado bastante por isso, tem se preocupado para que esses índices a gente cumpra, né, o mais breve possível. Né. Então a gente até tem conversado bastante com o Wilson, principalmente em relação à saúde, por esse momento que a gente tem passado, né, que a tendência, o que a gente busca para que dê sempre melhores condições aqui na saúde é que extrapolem bastante o 15% lá no final do ano. E com relação à educação, no mesmo sentido, né, a gente tem um percentual mínimo para aplicar, a gente tem feito bastante também pela educação, não tem esquecido a educação, apesar de as aulas estarem paradas, mas a gente continua aplicando lá e investindo na educação. Fique à vontade. Bom, secretário, boa tarde a todos. Né? A gente observa aqui que, em relação ao primeiro quadrimestre de 2019, muito embora a pandemia, né, ou popular coronavírus, ou Covid-19, a gente observa que, na verdade, a receita em si, até que ela está mantendo um tanto equilibrada até o presente momento, em relação ao que a gente tem nas metas fiscais, né, lá de 2019, no seu primeiro quadrimestre, como também em relação ao primeiro quadrimestre agora aqui de 2020. A gente observa nessa primeira página aí, né, das metas fiscais, e o comportamento da soma total das receitas, né, orçada e arrecadada, elas praticamente equivaleram, né? Foi orçada 2019 93.581, arrecadada 28.151, né? E agora, né, também para 2020, nessas primeiras metas, foi orçado 92.577, arrecadado 27.458. Então a gente observa que, na verdade, pelo menos até o presente momento, o impacto da pandemia na receita não está sendo tão drástico ou tão pesado assim como a gente possa imaginar que estivesse sendo. Em relação a isso, o secretário que acompanha no dia a dia, né, a questão da arrecadação do município, tanto em ICMS, IPTU, impostos, enfim, toda a arrecadação do município, né? Nesses primeiros 4 meses aí, janeiro, fevereiro, março e abril, né? Que praticamente está fechado. Qual a expectativa do secretário em relação a isso? Então, obrigado pela pergunta, vereador. Então, assim, esse gráfico, assim, né, a gente está trazendo no primeiro quadrimestre, né? Dá uma sensação mesmo disso, né? Eu não vou dizer assim, enganoso com a nossa realidade, mas assim, vereador Eliseu, é preocupante no seguinte sentido. Porque, assim, de fato, quando você pega numa média, você traz ali de janeiro a abril do ano passado, de janeiro a abril desse ano, não teve tanta diferença. Apesar de que, né, como o senhor falou aí, com relação à arrecadação, a gente já trabalhou com os pés no chão, pode ver que a arrecadação que a gente previa arrecadar nesse ano já era menor do que no ano passado.
né? Geralmente é o contrário, geralmente a gente tem uma expectativa de arrecadar mais do que o ano anterior. Mesmo sem imaginar que houvesse essa pandemia, a gente já trabalhou com o pé no chão, porque saberia que mesmo sem a pandemia seria um ano complicado, esse último ano aqui de gestão, né? Então a gente trabalhou com um percentual menor. Mas agora sim, com relação à arrecadação, eu até trouxe aqui, né, porque eu imaginei que surgiria esse questionamento, porque de fato, quando você pega lá 27 milhões arrecadados nesse ano passado foi 28, então como é que está caindo tanta arrecadação assim, sendo que não, né, o que vocês estão apresentando não é o que está dizendo. Mas a gente pega assim, janeiro a gente não tinha pandemia, fevereiro também não, março também não, foi no começo, e eu trouxe aqui separado, janeiro, 2020 a gente arrecadou 6.846.324,16. Em 2019 a gente tinha arrecadado 6.770.000, então arrecadou mais nesse ano do que no ano passado. Em fevereiro, arrecadamos 7.384.098,92. O ano passado tínhamos arrecadado 7.202, ou seja, mais também aí. Em março, arrecadamos 7.103.509,27. No ano passado tínhamos arrecadado 7.071.728. Um aumento também, pouca coisa, mas aumentou nesses 3 primeiros meses. Agora a gente pega em abril, que foi o início, quando começou de fato isso aí. Em abril, esse ano, nós arrecadamos 6.124.077,33. No ano passado, nós tínhamos arrecadado 7.105.906,12. Então, só no mês de abril, a gente teve uma diminuição de 1.337.945,79 do que a gente arrecadou. Então, em relação a 2019, justamente. Então, quando a gente pega... Então, o primeiro reflexo, na verdade, está sendo sentido agora nessa arrecadação hoje, do mês de abril. Agora, eu trouxe maio também, porque hoje a gente teve, né? Todo mundo sabe que as nossas arrecadações são dia 10, dia 20, dia 30, e toda terça-feira a gente tem o que é o forte da nossa arrecadação mesmo, que é o ICMS. Hoje é uma terça-feira, então hoje a gente arrecadou ICMS. Então, um comparativo com relação ao ano passado, né? Vou falar no geral e depois eu falo só no ICMS. Então, no geral, no ano passado, até a presente data, nós tínhamos arrecadado 3.688.776,61. Nesse ano, não, no geral. No geral. Né, entre FPE, MTR, IPI, IPVA, ICMS, enfim. Esse ano, até a presente data, arrecadamos 2.588.339,17. Ou seja, já baixou 1.100.000, né, com mais aquele 1.300.000 do mês passado, ou seja, já deixamos arrecadado quase 2,5 milhões. Né, em um mês e meio de arrecadação. Em percentual, no mês passado, 22,05 a menos, esse mês já estamos em 29,83 a menos de arrecadação. Falando só do ICMS, que é o nosso carro-chefe, ano passado nós tínhamos arrecadado 2.056.705,18. Esse ano, com a soma de hoje já, 1.367.329,54. Ou seja, 689.375,64 a menos, né, de ICMS. O secretário, então, assim, que é o pagador, né, na verdade é o ponto final de quando inicia o trabalho lá, o serviço, né, ou a compra ou a aquisição, né, empenho, licitação, empenho, aquisição, né, para poder chegar até ao secretário para o pagamento, né. Então, em relação a essa questão, a minha pergunta é embasada da seguinte forma: para esse mês de abril, onde a gente observa que parece que houve várias, segundo o comentário que a gente tem, houve algumas reuniões já do gestor, do executivo, né, com os secretários em relação a botar o pé no freio, né. A gente observa até que, segundo informações, parte do equipamento já for até recolhido para a sede do município, né, para poder, talvez, conter parte dos gastos, né. Mas em que pé que se encontra exatamente esses gastos? Realmente estão segurando ou a coisa parece que está sorta, que é o que a gente observa? Então, assim, a gente pode falar aqui pela questão financeira, é difícil entrar, né, no mérito lá da administração, né? Mas, assim, a gente teve uma reunião, né, na última quinta-feira, né, com os secretários, né, e nessa reunião a gente tentou, nós do Financeiros, né, a gente tem visto, isso já não é de hoje, né, do ano anterior a gente já tinha visto essa questão, né, que a gente vem aqui e apresenta, geralmente o que a gente arrecada está menos do que a gente gasta, então a gente busca esse equilíbrio, a gente busca que gaste conforme o que arrecada. Então a gente tem várias recomendações que a gente faz, a gente conversa, a gente tem o apoio do controle interno, nesse sentido também, que nos ajuda a segurar isso daí, então a gente tem feito essas recomendações para que seja seguro. É uma questão administrativa se vai acontecer isso ou não.
pelo que eu posso falar, pela reunião, foi de fato definido isso, foi pedido que seja feito um corte de contratos, né, parado algumas máquinas, enfim, reduzir da forma que pudesse a questão de gastos. Mas assim, eu acho que seria interessante, de repente, uma conversa com o secretário da administração, ou até mesmo com o prefeito, para vir aqui passar isso daí, porque para a gente, enquanto financeiro, é difícil de afirmar que vai acontecer, porque, como o senhor falou, a gente só está lá no final. Né? Mas, sem dúvida, a gente espera que aconteça, tem recomendado isso, e o discurso que está sendo feito é nesse sentido. Agora, se de fato vai, né, teria que ser mais uma questão administrativa. A pergunta da gente, como legislador, né, vereador que acompanha o dia a dia da população, que sempre chega até a gente, né, é exatamente embasado em cima dessa questão, né? Vê-se falar na queda da arrecadação, tudo bem, né? E dá para se observar, segundo os relatos que Vossa Excelência está passando para a gente aí agora, né? De que, na verdade, observa-se que nesse mês já se sentiu em partes esse impacto, né? Mas o que a gente espera, então, que o gestor, né, na verdade, oficialize tudo isso e realmente priorize exatamente aquilo que realmente vai trabalhar, para que nós, legisladores aqui, vereadores, né, não somente como fiscalizadores, mas, acima de tudo, como sempre estamos, através da prerrogativa do vereador, fazendo as indicações, a gente não fica apenas atirando ao vento, né, sem saber que realmente aquilo possa acontecer ou não, né? Então, a minha indagação e minhas preocupações seria embasadas em cima dessas questões, que a gente sabe que é uma realidade, a pandemia, sabe que é uma realidade, a crise financeira que não é do município, é do país, né, que está agravando no dia a dia. Só que a gente tem que ter parâmetros também para poder saber como legislar e como fazer as nossas reivindicações também junto ao Executivo, né? Essa seria a nossa preocupação nesse sentido. No momento que eu tinha... Boa tarde, secretários, demais servidores, vereadores, presidente da Câmara, Jairan, que está prestando serviço de informações. Desse quadrimestre, primeiro quadrimestre de 2020. Só queria saber, Jairan, sobre o pedágio. Certo. Onde entra a arrecadação do pedágio e você baixou a arrecadação, mais ou menos porcentagem, você pode apurar para a gente? Posso, eu só acho que vou precisar de uma ajuda aqui, que travou aqui, ó. Queria voltar lá, mas aí no pedágio a gente arrecada através do ISS. Né? Então eu queria só não Danielson, faz favor, Danielson. Não sei o que sucedeu aqui, se apertei. Ah, voltou agora. Vamos ver se vai voltar aqui. Acho que travou aqui. Só para que consiga voltar. Acho que ficou bastante tempo sem mexer, né? Eu queria voltar lá no início lá da arrecadação. Mas assim, eu já, né, daqui a pouco já mostro com relação a valores, mas a questão do pedágio a gente arrecada o ISS. Né, a gente já percebeu, né, até o mês de abril não teve tanto reflexo. Né, ele veio nessa base aí, né, de 500 a 600 mil mês que a gente arrecada lá da Rodonorte. Esse mês a gente o vencimento é dia 20, né, mas eles sempre já declaram antes. Então a gente já fez essa consulta, né, pela declaração deles lá e viu que foi declarado nesse mês 450 mil, ou seja, 150 mil a menos do que no mês passado, né, do que na média. Então, sem dúvida, se continuar dessa forma, no decorrer dos meses, a tendência é que vá diminuindo. Né. Lá, mas ali onde está, mas está aparecendo nessa tela ali, Daniel, você está vendo lá, ó, ISS, que a gente orçou 10.211 e arrecadou 2.850. Praticamente, sei lá, 70%, 75% desse valor é o que a gente recebe da Rodonorte. Nossa maior arrecadação de ISS é a da Rodonorte. Obrigado, Jair. Boa tarde, Jairan. Até dando sequência a essa pergunta que o nobre vereador perguntou, é uma das questões que eu ia levantar também, a questão do ISS. Que o ano passado, primeiro quadrimestre, foi 3.206, né? E agora 2.852. Então já deu uma queda aí, né? No imposto sobre serviço.
outra questão também, por que caiu a arrecadação, iluminação pública? Iluminação pública, o primeiro quadrimestre do ano passado foi arrecadado até o dia 28, né, que foi feita a prestação de conta aqui, 28/5, 574.935, e agora apenas foi arrecadado 360.982. Certo. Então, primeira questão do ISS, ano passado a gente tinha a figura da usina aqui em Tibagi ainda, né? Então, ele gerava ainda uma certa arrecadação de ISS, o que vinha proveniente da usina. Esse ano a gente já não tem, né? Então, muito dessa queda é em função disso, né? O que sobrou aí foi a Rodonorte para nós mesmos. A usina a gente já não tem mais aquela arrecadação de ISS. Com relação à iluminação pública, não sei se o vereador se recorda, no primeiro quadrimestre lá do ano passado, né, não lembro, acredito que foi o vereador Jorge que me questionou, ou até mesmo o senhor que me questionou com relação a isso, por que desse aumento tão grande, sendo que nos exercícios anteriores não tinha. Eu me lembro muito bem que estava até o Geninho sentado ali, eu falei, o que faltava até então era organização e planejamento, porque não era lançado nada da contribuição de iluminação pública, porque a gente tem um encontro de contas, o que a gente deve para a Copel e o que a Copel, né, a Copel desconta de cada contribuinte e repassa para a prefeitura. Em cima disso é feito um encontro de contas, que é depositado na nossa conta e tem que se lançar no sistema para que tenha esses dados, né? Então o dinheiro estava em conta, mas não estava lançado até 2019. Quando a gente assumiu, a gente viu isso daí e pediu para que se organizasse. Então hoje a Ana não está aqui, mas eu lembro na época a gente conversou, até perguntou para ela, falou, de fato foi isso. A gente reorganizou a questão da iluminação pública e lançou tudo que tinha que ter lançado. Então por isso essa discrepância lá em 2019, porque eram situações que não haviam sido computadas, contabilizadas. Agora a tendência é essa mesmo. Nos próximos anos, vamos dizer, esse ano está nessa forma, ano que vem vai ser nessa média também. Então não vai ser esse 500 mil mais mesmo, não. Era porque era uma falta de lançamento no ano passado. Referente lá aos serviços de saúde, também o ano passado, que nem desse ano, não teve arrecadação. Como que funciona essa parte de serviços de saúde? Vocês orçaram 20 mil, até agora nada. Esse era aquelas, né, tá o Wilson aí para me ajudar, mas as AIH do hospital, né, o Wilson entra nisso também. Então a gente não está tendo arrecadação por enquanto. Então a gente acabou orçando, mas até ano passado a gente tinha, não era tanto, mas a gente tinha uma certa arrecadação lá. E hoje em dia já não temos mais. Certo. Para mim, já passo a palavra. Eu gostaria que você voltasse referente lá ao Tibagi Prev, quando que vamos... Esse saldo que ainda resta a pagar aqui, certo, foi umas... Quantas parcelas? Você falou em 2017, 40 parcelas? Isso. Lá no Tibagi Prev, quando foi feito esse parcelamento lá em 2017, foram feitas em 40 parcelas. Então a última parcela vai vencer em 10/8/2020. 2020. Então, está na iminência de, né, que tá hoje é que levaria mensalmente, né, porque tem multa e juro, mas a última parcela foi 20.137,44, que foi agora no mês de maio, né? Então ainda tem junho, julho, agosto, né, para pagar. Ainda temos mais 3 parcelas aí, né, para quitar aqueles 78 mil ali. E quando a gente quitar isso, é até um orgulho, porque já faz um bom tempo, né? Eu lembro que quando a gente veio aqui na primeira sessão, a gente tinha, né, débitos lá de 2013 ainda, e um delas era com relação ao Instituto. Lembro que a gente tinha um parcelamento grande, né, que acabou já nessa gestão, né, acabou acho que em 2018 para 2019, que era um parcelamento lá de uma gestão lá anterior, né, 2012, né, que parcelamento que ficou. Então hoje, quando a gente quitar isso, a gente já não vai ter débito nenhum mais de despesa, de exercícios anteriores com o Instituto. Eu acho que isso é motivo de orgulho, que a gente está mantendo em dia, né, com o Instituto, INSS, enfim. Isso que eu até gostaria de chegar. Esse saldo, ele já vem se arrastando, aquele saldo que vem se arrastando lá, que vai renegociando e renegociando. Não, esse daqui não, né? Esse foi feito em 2017 mesmo, né? Um parcelamento, uns débitos que ficaram de 2016, então foi feito em 2017, passou pela Câmara e tinha o vencimento agora até 2020. Mas quando a gente estava aqui, até no ano passado, a gente tinha mais um ali do Tibagi Prev, que sempre estava vindo lá desde 2016 esse parcelamento, né? 2016 não, perdão, desde 2012.
Então foi feito em vários anos, era uma despesa grande. Então era uma coisa que deveria ter sido repassada para o Instituto na época e não foi. Então a gente acabou, né, onerando, pagando multa e juros. Então eu acho que é motivo de orgulho nesse sentido e com relação à nossa gestão nesse sentido, que não estamos deixando atrasar nada. É um compromisso que a gente fez, né, com o Instituto, com todos os encargos. Acho que principalmente nessa questão patronal, na questão do que é direito do servidor, a gente não mexe, a gente honra, coloca em dia para que não aconteça isso e não prejudique lá na frente. O que vale salientar que, na verdade, né, 2016 gerou aquela dívida, né, me perdoe, vereador, né, gerou aquela dívida de 2016, que acabou sendo negociada em 2017 por nós, né, pelo não recolhimento, né, coisa que esse ano, 2020, que é o último ano dessa legislatura, nossa, né, e graças a Deus a gente pode observar que o legislador fez o seu trabalho fiscalizador, né, até o ponto de que o próprio gestor, além de pagar a parcela de 2016, está recolhendo rigorosamente em dia. Como diz o secretário, é uma questão de orgulho, na verdade. Né, e fazer um parênteses com relação a isso, hoje o que a gente está repassando, lógico, é o que é justo, é o que é devido. A gente está repassando, né, da parte patronal, da parte do município, né, a gente repassa para o Instituto algo em torno de 400 a 450 mil mês, entre aportes, taxa de administração e patronal. E a parte que é descontado dos servidores dá algo em torno de 230 a 240 mês. Então, todo mês, né, o município repassa para o Instituto quase 700 mil, 650 a 700 mil. Isso tem sido honrado, né, desde o início dessa gestão. Então, isso vale a pena ressaltar. O aportes, hoje, ele está em 96 mil, se eu não me engano, mas ainda tem que passar por essa casa aqui a autorização da lei desse ano, né? Que isso é com base ao ano anterior. Se eu não me engano, o Jorge que tem bem na cabeça ali, mas eu acho que para 140 ou 150, né? 133 para esse ano. Vai ter que passar ainda aqui, né? O estudo. Mas hoje está em 96. Então vamos lá. Então, o TIBAG prévio, ela termina 10/8/2020, estamos pagando 20, 137 e 44. A operação de crédito da pavimentação urbana, que foi feita lá em 2016 em 69 parcelas, ela vence em 10/11/2021 e a gente está pagando 66.505 e 34. Aí a operação de crédito dos ônibus, né, que ela é de 2017, foi feita em 55 parcelas, vence em 10/7/2021. O valor hoje, 48.031,19 por mês. Aí a pavimentação da Frei Gaudêncio, né, que foi feito em 2019 em 85 parcelas. Vence, a última parcela 10/4/2026. Hoje a gente está pagando 18.478,78. E aí tem a do Banco do Brasil, né, que ela foi feita em 60, mas tinha carência de 6, já venceu essa carência, então são mais 54 parcelas. Ela vence em 10/7/2024, o valor de 26.753,94. Esses valores são com base em maio, né? Hoje todo mês ele dá uma 26.753,94. Aí somando todas, está dando 179.906,69. Isso que a gente tem desembolsado mensalmente com relação à dívida fundada. E a partir do dia 31/12/2019, que foi a última, o terceiro quadrimestre, a audiência pública, o que foi... O que mais? Porque o que aumentou do Banco do Brasil, o que mais foi? É que até então não tinha vindo isso aí, a gente só contabiliza quando a gente recebe, né, o recurso, porque só a partir daí que vira dívida. A gente lança lá, tinha o projeto, era 1,5 milhão, se eu não me engano, né, 1.500.000 alguma coisa, mas pode ver que a gente nunca contabilizou aquele 1,5 milhão porque a gente não tinha entrado ainda. Então, interfere muito nesse sentido. A pavimentação da Frei Gaudêncio, eu acredito também que, deixa eu até pegar aqui, eu trouxe a última audiência, a Frei Gaudêncio permaneceu, né, 850 não, ali. O que aumentou foi mais o Banco do Brasil. É só o Banco do Brasil, porque até então a gente tinha só, né, pode ver que esse ano, né, a gente voltar lá, o que entrou do Banco do Brasil, lá 480, vamos pegar lá, operação de crédito, opa, aqui, 480. Isso. E daí a gente isso que deu contabiliza quando o recurso entra na conta, sabe? Então, ó, só nesse ano, nesse primeiro quadrimestre, entrou 483 mil lá, de operação de crédito. E a partir disso que a gente soma lá para poder ser o que a gente está devendo. Porque qual é o risco de não entrar? Vamos dizer que numa altura a gente de repente suspenda isso aí e não vai mais fazer. Então não vai ser dívida, né? Porque não foi pego o dinheiro. Entendi. Mais alguém? Pode ficar à vontade. Jairan, referente ao IPTU,
O ano passado foi atualizado os imóveis aqui mais da sede. Ficou o distrito, né, que não houve tempo, sei lá. E para esse ano já foi atualizado? Não, também não. Esse ano a gente também acabou não conseguindo, né? E mesmo não sendo atualizado, eu vejo o povo reclamando lá que de alguns aumentos de valores de IPTU. Até eu falei, provavelmente de repente a prefeitura atualizou alguns imóveis e tal, igual houve na sede o ano passado. Não. Então eles vêm reclamando do aumento do IPTU. E outra pergunta também, já aproveitando, o pessoal da comunidade da Barra Mansa, não sei se vai conseguir responder isso aí, mas também vem reclamando referente à taxa de iluminação, porque segundo eles lá vinha a cobrança rural. Como vinha a cobrança rural, automaticamente alguns nem constavam iluminação pública. E agora diz que passou a urbano e a taxa de iluminação pública automaticamente já alterou. E eles vêm reclamando que, né, nós não utilizamos esses serviços, se nós estivéssemos pagando uma iluminação que existisse, então lá se torna como rural mesmo, né? E até já mandei essa questão para o Luan levantar para mim, até ele ficou me devendo essa informação referente à iluminação na comunidade de Barra Mansa. Tá. Vamos começar então pelo IPTU. Certo. Não houve reajuste de metragem, o que houve nesse ano, houve a correção da inflação, que foi algo em torno, acho que de 4%, né, Cleverson? 4 e alguma coisa assim, então só houve essa correção. Se tiver algum lançamento lá de algum munícipe que, né, ao fazer o cálculo está dando muito acima disso, a gente aconselha que nos procure. Na tributação pode acontecer, né, porque a gente trabalha com um sistema. Vamos dizer que o sistema acabou calculando de uma forma equivocada, a gente recalcula e acerta. Mas o que foi feito mesmo foi um percentual de 4 e... Foi o que foi a inflação, 4,16, 4,26. Alguma coisa nesse sentido. Mas, se você me permite aqui, eu tinha trazido com relação ao IPTU, né, se de fato se surgisse alguma dúvida, eu trouxe um comparativo aqui do ano passado com esse ano, então para a gente também ter uma ideia com relação à arrecadação. Então, no ano passado, a gente, com aquelas correções e tudo, a gente lançou de IPTU, fora as isenções e as imunidades, um valor de 2.921.384,92. Desse valor que a gente lançou no passado, né, a gente arrecadou 1.743.455,07. Né, foi uma boa arrecadação de IPTU. Desse valor arrecadado, na primeira parcela, né, que era o vencimento no dia 11/5 também ano passado, a gente já tinha arrecadado 977.782,46, ou seja, 33%, né, dos lançamentos foram pagos na primeira, né, em cota única, à vista. Então isso nos ajudou muito na arrecadação do ano passado. Esse ano a gente já tem um reflexo aqui também, né, até me surpreendeu, porque imaginava que seria até menos pela situação que a gente está passando. Mas então, nesse ano, né, ano passado a gente lançou 2.900.000, esse ano o lançamento foi de 3.037.000. Então não teve tanto aumento, foi só o reajuste da inflação mesmo. Desses 3.037.000, até o momento, né, a gente já recebeu 689.000. Então, dos 970 do ano passado, esse ano foi 689. Dos 33% que tinha pago ano passado, esse ano 23% já pagaram. Então, assim, me surpreendeu nesse sentido, porque além da dificuldade que a gente está tendo financeiramente, todo mundo está enfrentando, a gente também optou em prorrogar essa data de IPTU até 31 de dezembro. Tanto a cota única, quanto os vencimentos das parcelas. Todas foram prorrogadas para 31 de dezembro. Então, a gente imaginou que muitos acabariam, né, uns por não ter condição, outros por deixarem, né, até o final do ano não pagando. Mas fomos até surpreendidos, um bom percentual pagou. E a gente sabe que os outros 30% que de fato não pagam, a nossa inadimplência é algo em torno disso mesmo, de 30% a 35% né, no ano. Com relação à iluminação pública, Gilson, eu não sei, Cleverson, se você sabe de alguma coisa nesse sentido, mas eu desconheço, sabe? Posso até me informar e trazer essa informação, né? Mas até então, se não está sendo prestado o serviço, se não tem os focos lá na frente, acho que não tem por que cobrar. Acho que caberia até uma revisão, esse pessoal procurar a Copel, porque não é uma coisa que parte do município, né? É uma coisa da Copel. Né? Então, acho que se o Cleverson estiver falando alguma coisa que você saiba diferente, me corrija, mas é uma coisa que parte de nós, vamos dizer, nós vamos começar a cobrar agora a iluminação pública daquele determinado lugar, né? A Copel, que vai lá e faz os lançamentos. Isso.
Até porque, né, o que está na tributação é o que está embutido no IPTU. Né, quando tem um terreno baldio, né, daí paga a iluminação pública. Quando não tem, você paga na tarifa da luz mesmo. Eu não sei como é que é o caso que está acontecendo lá, né? Não sei se eles estão pagando na fatura de luz mesmo, não é no IPTU. Não tem IPTU lá, Não, né? na fatura. Na fatura vinha... Isento, vamos dizer assim. Rural. Aham. Aí vinha rural, quase nem vinha iluminação pública. Agora, como passou o urbano, Daí vem aquela taxa. passou o urbano, automaticamente, conforme o gasto da energia, além de alterar, já vem a iluminação pública da cavalo junto. Mas assim, né, a gente lá na tributação, né, a gente está aberto para ajudar, de repente não seja lá no departamento, mas a gente encaminha, se algum, né, munícipe de repente procurar o vereador, orienta eles para que venha nos procurar também, apesar de que você falou que já, né, fez um requerimento para o Luan, vou conversar com o Luan então nesse sentido, para que a gente possa ajudar também e tentar ver o que é, se de fato é obrigatório isso ou não, para a gente tentar resolver o problema dessa comunidade lá também. Pois é, mas na tarifa ali mudou, no talão de luz, né? Na Copel, mas exatamente, mas aí a partir do momento que passou para urbano, agora não sei como já gerou a iluminação pública. Entendeu? E outra coisa, se fosse um morador, e já foi 3 moradores da comunidade já veio me reclamar isso aí. Que viu, passou por vocês pela Câmara, agora a luz lá tá urbano, né? Então, Mas assim, Gilson, pede para que eles nos procurem, né, ali no município. Às vezes eu sei que a dificuldade às vezes de conversar na Copel por causa de horário é complicado. Pode pedir para que nos procure, que a gente, né, faz o possível para orientar essas pessoas e tentar ajudar. Passar urbano, vereador, pode ter certeza que não passou, porque o plano diretor está aí para ser aprovado. E dentro do plano diretor são 6 leis, se não me falha a memória, das quais tem a área urbana, né? Que tem uma sua expansão, que ela vai ser ampliada, talvez, agora com a aprovação do plano diretor, né? Então, ainda não é área urbana aquela região. Lá, para todos os efeitos, ela é ainda área rural. rural. Né? Por isso, Exato, não está nem dentro. então isso aí até vai ter que orientar a procurar Tinha que definir a unidade da o bairro, Copel, né? Criar ele por lei, para poder... Porque não foi Ela nenhum passar nem como 2 urbano. moradores lá que vem reclamando o aumento da energia lá. Que a energia saiu de rural Mas para eu acho que assim, urbano. de repente, né, Gilson, até pede para nos procurar, até, né, quanto mais pessoas virem, a gente pode, nós mesmo, município, oficializar, né, fazer um ofício para a Copel, pedir essas informações, de repente a pessoa, só ela ir lá, é complicado. Eu sei Sim. que é difícil, né, o atendimento e até mesmo para ela explicar uma situação, de repente traz até nós, o município, a gente monta um ofício, encaminha para, né, para a Copel e tenta ver para resolver isso daí. Permite o presidente, tinha mais uma indagaçãozinha? Bom, nós vemos alguns pontos positivos também, secretário, né, em relação à Secretaria de Finanças, o trabalho do gestor. Mas eu vejo, sim, com uma certa preocupação também, é a questão do posicionamento dos restos a pagar, né? Nós temos lá a dívida fundada, sim, tudo bem, temos apenas 6 milhões, né, a ser pago, que é parceladamente, isso vai até lá até 2024, não falo em memória, a última delas, né, da dívida fundada. Mas nós temos a questão dos restos a pagar. Eu vejo aqui com uma certa preocupação, né, nesse primeiro quadrimestre de 2020, que vocês nos apresentam aqui 5.043 de saldo a pagar, dos restos a pagar. O que o secretário teria a me dizer em relação a esse montante, porque observando nas audiências anteriores dos quadrimestres lá de 2019, né, a gente vê que os restos a pagar estavam com um valor até bem baixo, né? Eu tenho, por exemplo, 30/4 de 2019, 2.985.000 apenas. E hoje, 30/4 de 2020, nós temos 5.043.000. O que tem a me dizer em relação a essa questão? É uma preocupação, né? Eu já vejo com outros olhos. Permite? Permito. Não, só até por questão de falta de conhecimento da minha parte, mas 5.043 é referente ao resto a pagar de 2019.
Isso, só é restos dos Isso. exercícios anteriores. Né? A pergunta, em consonância com a daquele vereador, é o seguinte. Tá? E de janeiro até abril agora, quanto é a realidade nua e crua que nós temos em aberto? 9 milhões, 8 milhões de resto? Tá? Não de reais a pagar, do exercício dele. Do exercício. Aham. Nós temos esses 4 meses que foram empenhados, nesses 4 meses, o que for empenhado, o que for pago, que tem que ser juntado aos 5 milhões e 43. A preocupação até, secretário, é porque nós temos a cartilha do Tribunal de Contas, né, do encerramento da gestão, né, e tem uma série de questões ali que o Tribunal de Contas coloca e que a gente tem que ter essa preocupação como legislador para acompanhar essa questão, né, para que a gente não fique omisso ao processo fiscalizatório, mesmo sendo o último ano da legislatura, né, como vereador, mesmo que tenha talvez uma eleição pela frente, mas a gente não pode esquecer que até 31 de dezembro de 2020 a gente é vereador e tem que fiscalizar, para que a gente não possa deixar aquela popular herança maldita para 2021, para o próximo gestor. Por esta é a colocação da gente em preocupação em relação a esses restos a pagar. Porque a gente somando esses restos a pagar com a dívida fundada, a gente sabe que o valor já a gente vai ter um outro valor, né? Então, vocês só assim para ver, porque eu creio que o secretário, né, deve ter essa preocupação e deve estar dando as orientações também para o gestor ou para os secretariados em relação a essa questão, né? Porque os dias passam rapidamente, né? O ano vai ligeiro e a gente vai chegar ao desfecho final dessa gestão e a gente quer pelo menos deixar, não apenas ficar elogiando aquilo que é preciso elogiar, com certeza, muito salutar, tem coisas positivas, né? E muito positiva na verdade, mas a gente não pode esquecer de que não podemos, né, vereador Eduardo, deixar para frente essa questão. Sim, não. Concordo em partes, né, vereador, mas acho assim, eu tenho uma visão um pouco diferente com relação a esses restos a pagar em comparação ao do ano passado. Se a gente pega no ano passado, a gente tinha resto de 2013, né? Você vê, né, a gente estava trabalhando com 5, 6 anos aí de dívida, né? Hoje a gente tem um resto aí de 2018 que na verdade não é uma dívida porque não foi executado o serviço ainda, só está empenhado. 2019 é a mesma situação, né? Tem 5 milhões lá no geral, mas nós não temos dívida, não tem nota fiscal para isso. São contratos empenhados que estão em vigência. É essa a questão que eu gostei. Isso não quer dizer que todos eles vão. Isso não quer dizer que todos vão ser executados. A gente foi empenhado, foi feito um planejamento lá em 2019. Uma questão de se levar em consideração é que até 2019, de conhecimento de todos, era feito muito poucas licitações no município, né? Fazia muito aquela famosa dispensa, enfim. A partir de 2019 a gente mudou isso daí. Então tudo que está aí é licitado, tem contrato, né? E nesse sentido, né, geralmente os contratos são feitos anuais, são feitos para um ano. Então esses valores que estão aí de 4.900, eu posso até trazer um relatório para que vocês vejam, mas tirei hoje de manhã. A maioria desses empenhos são de agosto para frente. Então contratos que estão vigentes, que estão sendo executados, né? Então esses valores mensalmente, conforme foram feitos os serviços, vão sendo tirados notas e a gente vem pagando. Então esse valor hoje de 5 milhões são valores empenhados, não tem nada com nota fiscal. É essa tranquilidade que eu gostaria que o secretário trouxesse para a gente em relação a esse montante. Isso, né? Mas assim, não deixa de ser preocupante, vereador, porque a nossa arrecadação está caindo. Então vamos dizer que a gente execute tudo isso, né? Eu acredito que pelo menos vai ser o que a Secretaria de Finanças irá orientar, que esses contratos que foram feitos, né, e que não foram executados até o presente momento, que se estude a possibilidade de rescindi-los, né, cancelá-los parcial ou numa totalidade. É aquela questão que eu falei, do executivo priorizar diante da queda natural da arrecadação, né? Eu acho que ele tinha que sentar e refazer todo o seu planejamento, né, para o ano, tendo em vista que até aqui nós tivemos um ano, né, com arrecadação normal quase. Mas daqui para frente, como diz a Vossa Excelência, a gente não sabe exatamente o que vem ainda pela frente, diante dessa crise financeira que o coronavírus aí ou a pandemia está agravando. Então, a gente tem essa preocupação e queremos transferir ela, nós legisladores aqui, para o Executivo, com todo o seu secretariado, né, para que eles tenham, será que estão com essa preocupação? Essa é a nossa colocação. Já que eles estão com essa preocupação, né, porque, como bem colocado pelo senhor, né, são contratos, na sua maioria, esse montante de 5 milhões de 43 mil reais, né, mas vai querer executar isso e deixar a dívida ou vamos priorizar? Essa é a minha colocação. E assim, mais um parênteses com relação a isso, vereador,
desses, né, 4.903.000, eu não, infelizmente acabei não me lembrando de trazer essa informação aqui, mas muito desses valores são valores de convênios, né, são valores de emendas que vieram, então que o recurso está na conta, só está esperando o empreiteiro finalizar aquela medição para ser pago. Esse valor de 4.903 não são todos recursos livres, não, né? É bem menos o que a gente deve de recurso livre. Então, muitas dessas coisas já têm dinheiro em conta, simplesmente só não foram executadas até o momento, que você tem esse prazo de vigência do contrato para ser executadas. A outra questão que o vereador Jorge falou com relação a esse ano, isso preocupa mais, sabe, vereador Jorge, porque assim, é matemática básica. Né? Se o senhor olha lá, eu acabei de apresentar, né, que a gente, né, arrecadou 27 e gastou 31, ou seja, então aí já tem alguma coisa que, né, já tem despesas a mais do que arrecadou. E levando em consideração que desses 27 que a gente arrecadou, a gente tem que usar ele para pagar também o do exercício anterior. Então não é só também esse 3, 4 milhões. Né? Hoje eu tirei, né, um relatório antes de vir para cá também. Né? Hoje a nossa dívida, hoje, não é dívida porque não temos nota, mas o que está empenhado hoje a pagar é 7 milhões, vereador. 7 milhões. Né? Isso que a gente tem na data de hoje, desse ano. Não é restos a pagar, porque não virou exercício ainda. Então é exercício corrente, são contratos empenhados na sua totalidade. 7 milhões deste ano. Isso. Na presente data, né? Não, só para Porque complementar. E é o dia reflexo da gestão, na verdade. Isso, dos anos, mas né? assim, ó, mas você tem que levar em consideração, assim, que deixa eu só fazer um Eu estou atravessando, não, mas não é só para... Não, fique à vontade. Para complementar aqui. Isto está fora Sim. os 5 milhões e 43, Claro. que desse aqui tem boa parte que você tem, que são convênios, que não estão aqui. Tá. Este ano temos 7 milhões empenhados, Até o momento, até o sim. momento. Não empenhados. Empenhados tem os 30 e poucos, né? Isso. Temos 7 a pagar, sem pagar. nota fiscal, enfim, nesse sentido. Tudo bem. Continua. Não, a minha indagação, as minhas colocações eram essas aí. Eu acho assim, só que o que a gente tem que levar em consideração e sempre, né, ter essa consciência que esses valores que a gente traz aqui são valores empenhados, né, não são valores liquidados, né, não tem notas fiscais. Então, assim, se no decorrer desse exercício não for executado esse serviço, a gente pode cancelar. Se mesmo por uma decisão administrativa resolver cortar, a gente está tomando essa decisão. Você tem empenho né? de médico que vai vencer daqui em outubro, Sim, por exemplo. Nesses vale 7 ressaltar milhões. isso, o pessoal da saúde está aqui, não é porque eles estão aqui, mas eles são muito organizados nesse sentido. Eles se planejam. Né? No início do ano lá, a Elis, junto com o Wilson, ela já faz para o ano inteiro. Então, muito disso, vamos dizer, desses 7 milhões, em boa parte, está nos contratos que a Elis e o Wilson já fizeram em janeiro, que vai até dezembro, vão ser executados. Então, só foi empenhado lá, não vai ser empenhado todo mês aquilo, porque já foi empenhado. Então, assim, só que é preocupante no seguinte sentido, se eu chegar aqui no quadrimestre que vem, né, e dizer para os senhores a mesma situação, agora arrecadamos 50 milhões, mas estamos devendo 60 ainda, então ele começa a complicar. Então, o que a gente precisa fazer, e a sugestão dessa Secretaria de Finanças para o Executivo, né, perdão, para a administração e para o prefeito, é no sentido de que comece-se a rever isso e comece a cortar para que, né, tenha um equilíbrio financeiro, que mesmo com a queda de arrecadação, só gaste o que arrecada, até porque nós temos essa herança lá de trás que ficou no ano anterior. Então nós precisamos ter recursos para pagar o do ano anterior e a manutenção desse ano. Né, se manter na mesma pegada, gastando sempre mais que arrecada, infelizmente a gente vai chegar no final do ano com restos a pagar para a próxima gestão. A preocupação é... E eu vejo assim, né, Jussara, a gente nessa reunião, pelo menos foi tratado, a gente espera que, né, que o que foi discutido seja colocado em prática, mas a princípio foi discutido que para manter o que é essencial, né, o que não é essencial para o momento em que possa esperar até passar isso, ou que se não passar, enquanto essa gestão, que não seja, né, que não vá prejudicar o andamento da prefeitura e nem a população, que a gente segura. A gente sabe que tem muitas coisas que às vezes não são de suma importância para aquele momento. A gente pode deixar para um momento posterior. Então a gente está buscando isso aí. O controle interno em relação a essa questão já está acompanhando o dia a dia e está... É interessante, a gente fica até satisfeito de saber, né? Nós não podemos deixar expressar a nossa preocupação também em relação a essas questões, né? Porque depois do leite derramado não adianta querer juntar, né? Que daí já se foi. Mas enquanto há tempo que a gente possa fazer alguma coisa, a gente então
mas a gente fica feliz de saber que vocês, como Secretaria, né, de Finanças, como bem você falou, Secretaria de Saúde, controle interno, a gente fica feliz de saber que vocês estão trabalhando em cima disso, né? Não apenas como servidores lá no exercício das suas funções, mas como cidadãos que viajando também tem essa preocupação, e a gente pode saber que as coisas podem chegar bem mais equilibradas no desfecho final da gestão. As minhas colocações, senhor presidente, era isso aí. Boa tarde a todos. Não vou nominar, porque tem algum que vai ficar ruim para a minha parte. Secretário, vamos começar discordando de você já no início, né? Veja bem, na audiência de 2019, não precisa, não, só para lembrar você, né? Na audiência pública de 2019, o orçamento foi orçado 93 milhões e 500. Não precisa, só para... Não vai alterar nada na nossa conversa, só para dizer que eu estou discordando de você já. Tá? Mas, dentro desses 93 milhões e meio, nós tínhamos 7 milhões de operação de crédito, que não ocorreu. Certo? Neste ano, nós temos 92 e não tem operação de crédito. Então, o orçamento desse ano é melhor que o ano passado. Ele não é menor porque caiu fora, né, supostamente, né, mas tudo bem. A arrecadação, como foi, todo mundo já falou aí, a maioria dos vereadores, se comporta regularmente. Não houve praticamente, do primeiro quadrimestre de 2019 para esse primeiro quadrimestre, se comporta perfeitamente igual, né? Alguma coisa subiu, outra baixou, mas se nós pegarmos ali, né, o quadrimestre foi 30,08, este quadrimestre foi 29,66. Então, praticamente zerou. A arrecadação, nós já falávamos isso lá atrás, né? Quando falaram aqui do ISS. A gente imaginava que 30% do ICS, em função da paralisação da usina e da coisa, ia diminuir. Então já era sabido. A queda, né? Também Final do ano passado. A queda também daqueles valores do pedágio, né? Sim, supostamente até o pedágio. Né? Talvez, quer dizer, quando falamos naquela época, a gente não imaginasse que fosse ocorrer o que estava ocorrendo hoje, que seria tanto, possivelmente vinha acontecer na queda do pedágio. Mas temos que levar em consideração, quando cai a arrecadação do município, outras coisas. Veja bem, com certeza as despesas do município também tendem a cair, né? Com hora extra, com refeição, com cargos comissionados, cuidava quatro. Veja bem, só nessa casa aqui o presidente estava falando ontem, né, que só de café nesses 30 dias ele economizou 12 quilos. Então, tem que haver economia, né? Deve ocorrer uma economia de algum lugar. Mas tem algumas coisas que para não ser repetitivo nas questões que estão sendo postadas, muito bem postadas pelos vereadores, mas tem algumas coisas que a gente consegue... obrigações patronais. O orçado, 4 milhões e 94. Obrigações patronais? Isso. É do quadro de despesas gerais, na planilha 1.3. Da FGTS? 4 milhões e 94, né? Empenhado até agora, 1 milhão 174. Se você dividir, porque esses 4,94 não são previsões, né? São números que você já tem que só corrigir. Então, é mais ou menos exato. Né? Se você dividir isso por 3, teríamos que ter 1 milhão 365 de empenhados, e não ocorreu. Só ocorreu 1 milhão e 200. Nós estamos aí, só aí nós temos 200 mil faltando de coisa, né? Algumas coisinhas que me chamou a atenção aqui. Tá? E o mesmo ocorreu com... talvez isso venha a ocorrer por causa disso que nós conversamos antes, né? Mas daí vai ser maior o buraco ainda. Veja bem, lá no quadro por despesas por gerais foi elemento, na 3.3. Na 3.3, tá? O orçado, 1 milhão 576.
Obras. tá? Por déficit setorial. E até agora foi empenhado 384. Possivelmente, veja bem, 300, nós dividimos por 3, nós teríamos que ter empenhado 525. Então tem mais uma diferença técnica aí que vai... Mas eu não vejo por esse lado, Jorge. Veja bem, eu vejo até, né, salutar isso, porque significa que nós estamos empenhando menos. Tá, Por causa da contenção de despesa, ali não é arrecadação. Mas quando você mas a pergunta é exatamente esta. Eu tomara que fique só no 380, não vá mais. Mas para lá, mas a pergunta é exatamente esta. Quando vocês fizerem esse orçamento, vocês fizerem em cima do 132 ou do 96? Que vocês estão aportes a cobertura do déficit autorial. Tá, nós estamos falando de déficit autorial. Nada a ver com as obras. Não, Perdão, não, estamos falando de déficit autorial. É no 1.576.000. Não, a gente já faz em cima dos 100 e poucos, né, Jorge? 132. Então, só aí nós já temos mais 200 mil de diferença. Entendi. É? Eu estava olhando Não, estamos conversando, né? Não, tá certo. Veja bem, uma outra pergunta que eu tinha observado aqui. E talvez você não consiga me dizer o que vai acontecer. Na reforma agora, essa diacho da reforma aí do NPS, do coisa aí. Isso. Previdência. Obrigado. Está agradecido. A reforma da Previdência. O índice mudou do funcionário de 11 para 14. Teria que ter começado a recolher já em março. Até agora, vocês já mudaram ou estão recolhendo em 11? Não, certo? Mesmo porque, se isto, nós já estamos então em março, abril, maio. Se nós for fazer isso lá, deixar passar a eleição para não ficar, né, para não parecer feio com o funcionalismo, o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu, vai sair o buraco de 3% sobre todo o que foi pago, que não é o funcionário daí que vai pagar, não é obrigação do funcionário, quem tem que pagar é o município, quem tem que fazer reconhecimento de dívida é o município. A pergunta é só esta, né? Vai ocorrer ou vamos deixar a peteca aí assim no banho, tá? Não, mas é só uma questão, até por questão de você. Não, tá certo. Tá? Eu acho que a Maísa quer fazer um comentário lá, ela que é a nossa representante do Instituto. Aí, Opa. Mas é retroativa a março. Segundo informações que eu tenho, é retroativa a março. Mas tudo bem, vamos lá, continue. Tá? Porque, então, tem mais esse probleminha para o teu caixa, né? Sim. Eu acho que assim, Jorge, tudo que está dizendo respeito ali que nem o senhor citou vários exemplos ali que está empenhado a menos, eu vejo com bons olhos isso, né? Porque assim, até porque nós não estamos deixando de repassar nada, né? Podia de repente, quando o senhor falou ali, se for fazer um cálculo aqui, dá 200, 300 mil a menos, né? Pode estar dando a menos na questão de empenho, mas não está sendo deixando de repassar o que é certo, né? A gente está repassando o que é certo. Então, com relação a essa diferença que acredito que vai dar mesmo, só tem uma saída. A gente tem que readaptar o nosso orçamento e dar prioridade para isso. Algumas outras coisas vão ter que ser canceladas para que a gente suplemente nesse sentido, né? A gente trabalhava com uma expectativa, mudou-se no meio do caminho. Então, a gente vai ter que readequar o nosso orçamento para isso. Porque a gente sabe que a prioridade, e é o que a gente pensa, a prioridade é a questão de encargos, é a questão, né, do Instituto. A gente não vai deixar de cumprir isso para fazer obra, para fazer equipamento, não. A gente vai cancelar de lá para que possa fazer aí. Mas, lógico, o que o senhor falou, não tenha dúvida, é preocupante. Porque, principalmente com relação à parte financeira, nem tanto a parte orçamentária. Eu estou me referindo à parte financeira. Isso, a parte orçamentária, você vai lá, você redaca o orçamento, você cancela, você suplementa. Agora, financeiro, né, se eu tinha, né, vamos dizer assim, que eu estava arrecadando 7 milhões por mês, agora nesse mês eu começo a arrecadar 4, né, como que eu vou me reorganizar nisso daí se eu não baixar as minhas despesas? É o que o senhor falou, sem dúvida. Mas isso vai ter que ser uma questão de a gente vai ter que se readequar internamente dentro da nossa realidade, né? Senão a gente vai ficar devendo mesmo. Uma outra perguntinha para você é o seguinte.
As professoras, o quadro de professoras do município, tiveram o reajuste do município de 5 e pouquinho, mas eles tinham a diferença de quase 12%. 12,60. 12, como é que está a situação? Está solucionado? Foi Já pago foi no mês de incorporado março. os 12? Sim, mas desde março eles Não, já não. estão recebendo. A pergunta é só essa. Já. Tá? A questão das professoras está Receberam solucionada. Integral desde março. Está solucionada. Saiu junto com o reajuste. Outra coisa, outra pergunta, veja bem, com essa pandemia que está aí, a prefeitura caiu nas graças lá, igual a grande maioria, que os financiamentos bancários que tenham não precisam ser pagos. Estão sendo pagos, estão sendo prorrogados. Como é que está a situação? Você devia uma parcela no banco. Eu, certo? pessoa física ou a prefeitura? Não, prefeitura, nada a ver com pessoa física. Tá. Pessoa física não fala nem por mim. Uhum. Prefeitura. Não, é que teve a questão dos consignados, né? Não, sei se nada a ver com Uhum. isso. Não, Tá. eu digo os financiamentos da prefeitura. Tá? Eles estão sendo pagos ou sendo postergados? Isso. Então, Porque até hoje a lei diz que a prefeitura não precisa recolher hoje, mas vai ter que recolher amanhã. Né? Essa é a pergunta. Certo. Então, assim, seria mais com relação à dívida fundada. Sim, dívida fundada, hoje, exclusivamente dívida isso. fundada. Então, assim, Tibagi-Prev a gente está repassando, Banco do Brasil a gente está repassando. Operação de crédito de pavimentação urbana, operação de crédito ônibus e pavimentação da Frei Gaudêncio foi suspenso por 120 dias. 4 Então, meses sem pagar, então. Isso. A última parcela que foi paga foi em março. Então, já tem abril, maio, junho e julho, que a gente está suspenso. A partir de julho, a gente começa a pagar de novo. Então, essa Se não houver nova prorrogação... A gente conseguiu suspender essas 3 para que a gente consiga também se organizar, mas não vai ter como não pagar, né? Vai voltar para pagar. Ele... Vereador. Veja bem, só que advogado, cada um tem uma opinião, sabe? Cada um entende de uma maneira. Tá? A informação que eu tenho de outros municípios é o inverso do que estão dizendo hoje aí. Tá? Não, eu só estou dizendo isso, é o normal, né? Para um advogado você dar 7 facadas não é nada, para o outro é um absurdo. Então depende da maneira que o cidadão. Né? Então, nessa questão, outros municípios, outros advogados têm outra entidade, mas tudo bem, é só uma questão de questionamento. Mas sem dúvida, nós não vamos fugir, nós vamos ter que pagar. Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que se readequar. Vai ter que se reajustar, porque, né? Sim, sem dúvida. A questão... e veja bem, outro detalhe, eu não sei exatamente, Jair, mas dentro do orçamento daquilo que foi orçado hoje, você já tem empenhado praticamente 69% do orçamento? Do que foi orçado? Empenhado. Não. Tá ali, ó, mas eu trouxe o que foi empenhado aqui, ó. Empenhado 34,29. Como é que é? Ó, a gente orçou 97 milhões e empenhou 31. Então está com uma folga de caixa, está sobrando dinheiro e dotação orçamentária, sem problema, né? Então você, tranquilamente. Então, sem problema. Eu acho que não está sobrando, Não, né? é que eu somei alguma coisa errada aqui. Porque assim, se for dividir em 3 quadrimestres, nós tínhamos que estar aí no máximo com 33, né? Estamos com 34. Mas então tranquilo. Então, quanto ao orçamento, você não tem o que reclamar esse ano. Né? Você está dentro daquilo que você mais ou menos projetou. Isso. Né? Dentro daquilo que você projetou. Mas eu acho que é isso, Jair. Agradeço você. Imagina, agradeço. Pelas informações. São algumas coisas que... Passamos a régua, então? Passamos a régua? Não sei se mais algum vereador tem alguma outra pergunta. Não, Não, eu... Você tomar café, enquanto tem. Estou preocupado com o café. Tem senão vai os esfriar. vereadores da comissão? Presidente? Então, vocês querem fazer isso? Eu queria agradecer mais uma vez
né, aos vereadores, né, agradecer a oportunidade de estar aqui para prestar contas, não só para os vereadores, mas para a população. Né, agradecer aos servidores, né, os colegas de profissão, os secretários, a Jussara, controle interno, enfim, todos por ter nos acompanhado. Né, acho que foi não sei se foi o Jorge mesmo, ou o Eliseu que falou, em relação aos funcionários e tal, eu fico feliz de ver aqui, ó, nós três que hoje estamos aqui, enquanto secretário e controle interno, somos funcionários de carreira. Então, lógico que a gente vai prezar sempre pelo bom funcionamento da prefeitura e que a gente sempre honre com as nossas obrigações, né? Não estamos aqui só pensando numa fase que estamos passando aqui e depois deixe para os outros, não. A gente quer que isso se encaminhe e modifique a forma de pensar, que vem há muito tempo, né, dessa forma que, vamos fazer de qualquer jeito, vamos dar o jeitinho, não. A gente quer fazer o que é certo, né? Então, a gente tem buscando trabalhar dessa forma. Então, agradeço a oportunidade, agradeço, né, o pessoal que está nos acompanhando pela internet. Volto a frisar que tanto o departamento de tributação, que hoje foi transformado em arrecadação, mas a nota do produtor, né, o financeiro, a contabilidade, e acredito que todos os demais departamentos da prefeitura estão de portas abertas. Quando surgir situações como o vereador Gilson nos trouxe aqui, nos procure, né, peça para a população nos procurar, a gente vai fazer o possível para ajudar. Acho que é nosso papel, né, nesse sentido, enquanto servidor público, tentar resolver ou buscar uma solução para essas necessidades da população. Então, sem dúvida, a gente vai continuar fazendo isso, a gente preza pelo bom atendimento, nos pede que nos ajude também quando tiver essas situações, tragam até nós. Eu fico feliz em ver que a maioria dos vereadores aqui sempre nos procuram, né? Eu sempre deixei claro que as portas da Secretaria de Finanças estão abertas para todos, e de fato a grande maioria sempre vai lá, quando tem uma situação, busca, né, resolver, busca questionar, busca esclarecer, nos ajuda a fiscalizar. E de fato a gente precisa dessa ajuda de vocês, né? Porque a gente sabe que quando deixa meio largado, é a tendência já do ser humano, né, do brasileiro, vamos dizer assim, não querer cumprir certas regras. Então, a gente precisa que alguém esteja acompanhando ali, nos ajudando. Então, a gente pede esse apoio de vocês, pede que sempre estejam nos fiscalizando, nos orientando. A gente brinca, às vezes, aqui com o vereador Jorge, mas é muito importante o que ele faz, né, o questionamento. E acho que é o momento da gente questionar, como todos aqui, né, viram e trouxeram as suas dúvidas, trouxeram as suas, né, preocupações com o município. Isso é muito importante. Então, a gente fica muito agradecido de vir aqui e ter isso. Acho que seria, né, até desmotivante vir aqui se fosse só para ficar lendo ali uma planilha e não debatendo isso. Então, acho muito importante, agradeço, né, muito obrigado a todos. Acho que a gente está passando por um momento difícil, que é esse momento do coronavírus, da pandemia, que está refletindo na nossa arrecadação, mas assim, né, se posso dar um recado aqui para quem está nos acompanhando de casa, então vamos nos cuidar, a gente está aqui trabalhando, a gente não pode se dar o luxo de ficar em casa, então a gente está vindo aqui, está buscando trazer essas informações para vocês, mas quem pode, fique em casa, obedeça as regras. O pessoal da saúde tem feito, né, diariamente, semanalmente, enfim, notas explicativas, notas técnicas para que nos ajude a manter o comércio aberto. A gente tem uma equipe de fiscalização, então nos ajude, respeitem essas normas para que a gente possa enfrentar e passar por essa fase difícil o mais rápido possível. Né, agradeço ao vereador Eduardo, aqui, presidente da comissão, né, por ter me permitido não usar a máscara nesse momento, mas já vou voltar, vou colocar minha máscara para que a gente possa ir embora e continuar o trabalho. Agradeço ao João Paulo, presidente da casa, aí, por nos dar esse espaço para debater esses assuntos, e os demais vereadores também aí pela participação, pela colaboração, e volto a reforçar, a porta da Secretaria de Finanças está sempre aberta e nos ajude. A gente precisa do apoio de vocês, a gente precisa trabalhar junto naquilo que é certo, né, para o nosso município. Obrigado, vereador. Antes de finalizar, também queria agradecer a presença dos vereadores, o Enio Antunes e o Gilson Roberto, que compartilham das responsabilidades junto a mim, a Comissão de Finanças e Orçamento, ao Eliseu, vereador Jorge, ao presidente da casa também, que se fizeram presente. Agradecer o Wilson, secretário de Saúde lá, agradecer ao Jairan, né, pela sua explanação, as dúvidas foram tiradas. Agradecer também, como você falou, pela receptividade, sempre que necessário. Eu sou um vereador que sempre estou lá na secretaria, conversando com vocês. Temos a certeza que, devido a essa pandemia que estamos vivendo, a secretaria pode ter certeza, a mais exigida vai ser a de vocês, né, por esse momento difícil, pela queda na arrecadação, e tem que continuar honrando os compromissos do nosso município. Então, tenho certeza que pode contar não somente com esse vereador, mas com todos os vereadores aqui da casa, para que possamos passar por isso, né, se Deus quiser, que seja logo, né, passe logo isso daí. Mas que o próximo,
Eu falava até aqui com o presidente da casa, eu acho, a próxima audiência pública, que a gente vai ter um reflexo da real situação, né? Que os próximos 3 meses, porque a gente vê aí que vai ser mais complicado. Então, pedir a Deus aí que nos dê força e principalmente sabedoria para que a gente possa passar aí por isso. E não havendo mais manifestações, declaro por encerrada a presente audiência, agradecendo a presença de todos.